Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo em que vamos falar um pouquinho aí de política e teologia, tentar misturar e saber será que dá para falar de política e teologia? Será que essas coisas se misturam? Bom, acreditamos que sim, é possível, né? Obviamente que de uma forma um pouquinho mais descontraída, né, falar desse tema. Bom, nós temos aí no Brasil, nós estamos em via, né, desse ano de ter mais uma eleição. E nessas eleições nós temos praticamente dois únicos candidatos concorrendo com força para chegar no segundo turno, porque imaginamos que venham ter outros candidatos também. E aí, mas que se aponta é o atual presidente Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, né? Antigo presidente do Brasil. E esses dois personagens, eu aqui quero traçar um paralelo e, de uma forma até descontraída, dizer que nós temos dois personagens na Bíblia, o deles, o principal, que é a centralidade da Bíblia, que é Jesus, e temos um personagem no Novo Testamento que é falado nos 4 evangelhos. Então, você vai lá no livro de Mateus, capítulo 23, se você vai para Marcos, vai no capítulo 15, se você vai para Lucas, você vai no capítulo 23, e, se eu corrigir aí, e no livro de João, se não me falha a memória, está no capítulo 18. Né? Veja, nesses 4 evangelhos, 3 deles sinópticos, tem um personagem chamado Barrabás. O atual presidente é o Messias Bolsonaro. Então veja, nós temos Barrabás e Messias, né? Ou nós temos Luiz Inácio Lula da Silva e Messias. E aqui eu quero, com todo respeito, traçar um paralelo entre Lula e Barrabás, Messias, Bolsonaro e Jesus. E aí você vai fazer uma pergunta, peraí, quem que está mais perto? Bolsonaro de Jesus ou Barrabás de Lula? Ou Lula de Barrabás? Talvez você faça essa pergunta. E aí eu digo para você que, sem dúvida nenhuma, o personagem que está mais longe do personagem bíblico é o atual presidente. O atual presidente está numa distância anos-luz de ser o Messias da Bíblia, né? Messias a palavra Messias é uma palavra hebraica que significa ungido. Essa palavra no grego é Cristo, que é também Messias. Então, estão dizendo, peraí, então Bolsonaro sim, porque Jesus Cristo é Deus, e Bolsonaro é homem, nascido de mulher, né? E pai e mãe, e pecador, falho, e homem, terreno, e comete muitos erros. Então, a distância entre um personagem e outro, obviamente, que é entre Bolsonaro e Jesus. Mas, vejamos que entre Barrabás e Lula há também uma distância muito grande. Aí você diz, por quê? Por que há essa distância grande? Então, Lula não é ladrão? Ele não roubou? Por quê? O Barrabás da Bíblia, nos evangelhos que eu citei aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é citado como um ladrão e salteador. Ele é citado como um ladrão e um assassino. Por quê? Porque naquele primeiro século, ele que era envolvido com a política, diz a história que ele era envolvido com a política, ele estava preso por assassinato, por homicídio, junto com um grupo de pessoas, e também era conhecido como ladrão. E por ocasião da Páscoa, estava ele e Jesus em poder de Pilatos, e aí Pilatos faz a seguinte pergunta,
a quem queres que eu solte? E aí a multidão inflamada gritou, Barrabás. Mas espera aí, você disse aqui que Lula também está distante de Barrabás. Ainda que não como de Jesus com o Bolsonaro. Bom, vejamos. Naquele primeiro século, a renda per capita era de cerca de $460 aproximadamente, R$ 1.500 naquele mundo. No mundo naquela época. Só que ali, naquela região de Jerusalém, ou ainda entre os judeus, a renda per capita era bem menor. Era menor do que o Bolsa Família. A renda per capita entre os judeus. Muitos pobres naquela região. Então, Barrabás, que era um ladrão, que era um judeu, estava assaltando e matando pessoas pobres. Mas aí eu te pergunto, por que é distante o personagem aqui, Lula, do Barrabás? Porque Barrabás, ele não tinha milhões e milhões e milhões, dado milhões e milhões e milhões de prejuízo aos cofres públicos na época, como o nosso ex-presidiário Lula da Silva. Ora, a distância está porque Lula é infinitamente mais ladrão do que Barrabás. Se a distância não é igual de Bolsonaro, que está aqui à minha direita, e Jesus, eu vou dizer que a Bolsonaro e Jesus, a distância é muito, é infinita. Agora, a distância entre Barrabás e Lula também é muito grande. Por quê? Porque o que o Lula desfalcou e sua equipe e sua trupe foi muito, mas muito maior. Ou seja, Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correio, tudo isso tem o dedo da sua equipe. Dedo esse, bom, no caso ele tem 9, imagina se ele tivesse 10, roubaria um pouco mais. Enfim, então eu quero aí traçar esse paralelo. Mas tem algumas coisas que você brasileiro, eu como brasileiro, e que o texto bíblico talvez, a narrativa nos acende uma luz. Veja, se você ler lá os 4 evangelhos, você vai ver o seguinte, que o povo era incitado pelos religiosos da época. Ou seja, os religiosos incitavam o povo a quê? Incitou o povo a escolher Barrabás. Olha, eu vejo aí uma semelhança com a grande mídia brasileira, que incita o povo, aquelas pessoas que não têm o conhecimento, a pedirem ou a votarem em Lula. E eles usam armas das mais cruéis, como pesquisas, eles usam atores midiáticos para ficarem tuitando, para ficarem falando e usam pessoas para então gritar na mídia, N pessoas, para ficarem gritando que libertem o Barrabás. Veja, esse Barrabás, chamado Lula, já foi solto. A questão é que agora ele quer assumir o maior posto no nosso país, que é de presidente da República. Então, eu digo para você que tem uma coisa interessante. Veja que nos textos, quando você lê, você vai ver que o poder não estava na mão dos religiosos, embora eles entregaram, e o texto ainda diz que foi por inveja. É claro, depois no outro vídeo a gente vai ver que, no caso do texto bíblico, foi muito mais amplo, né? Havia um plano maior para que Jesus fosse crucificado. Mas não deixamos de entender que esses religiosos incitaram a população a escolherem Barrabás.
mesmo sendo ele um criminoso assassino. Aí você diz, mas peraí, o Lula não é assassino. Talvez você entre aí e faça os comentários, mas o Lula não é assassino. Veja, quando é desviado um dinheiro público, como foi feito na Petrobras, nós estamos sentindo aí, na gasolina, o preço, né? Veja, quando é desviado um dinheiro público, quando é desviado um dinheiro de hospital, como aconteceu em vários locais no Brasil, dinheiro, verba de hospital, o que acontece? Pessoas morrem. Logo, corrupção é crime. Mais do que crime, é assassinato. Então, sim, quando uma pessoa vai lá e rouba um dinheiro do contribuinte, como diz Margaret Thatcher, quando ela rouba o dinheiro do contribuinte, ela está, sim, cometendo assassinato. Então eu digo para você que, embora a semelhança entre Barrabás e Lula seja distante pelos valores envolvidos no roubo e pelo número de pessoas assassinadas, eu digo que há mais semelhança entre Barrabás e Lula do que propriamente em Jesus e o Bolsonaro. Obviamente que o Bolsonaro fala de Jesus, a gente ouve, ele fala de Jesus, e a sua esposa é uma cristã, ele também, e eu quero e desejo que Bolsonaro tenha um encontro, quando ele partir, um encontro com Jesus, e certamente que ele está no caminho de ter uma vida com Deus. Agora, você, meu amigo, está na sua mão decidir, está nas suas mãos decidir quem que você quer no poder. O atual presidente, que está lá mais de 3 anos sem cometer corrupção. Veja, mais de 3 anos sem cometer corrupção, que é assassinato. Contra, que é o Messias, né? Tem no nome Messias, contra o Barrabás, que ficou 8 anos e sim cometeu centenas de corrupção. Não foi uma ou duas, foi centenas. E, a meu entendimento de muitos, cometeu assassinato. Esse é o meu primeiro vídeo. Nós vamos tratar de outros assuntos assim tão polêmicos quanto, mas eu quero tratar de uma forma descontraída, né? A gente sabe que tem mais personagens bíblicos aí, por exemplo, por que não falar do Judas? Ou dos Judas, né? Parece que a gente tem personagem que se encaixa aí no Judas, mas eu também quero falar do Elias, de Eliseu, eu quero falar desses personagens bíblicos e traçando um paralelo com a política. Por hoje é só, quero deixar meu abraço, meu carinho a você, brasileiro, a você, mulher, homem, criança. Fica aqui o meu abraço. Eu não vou falar se você curtiu ou não, mas enfim, fique à vontade para acompanhar os conteúdos. Eu tenho lá o meu Instagram, vai estar aí na descrição. E que Deus abençoe você. Que Deus te dê sabedoria na hora de escolher. Não é uma escolha de Sofia, ou seja, a linha não é tênue para escolher. Tá simples. É escolher entre um corrupto, assassino, e uma pessoa que está há mais de 3 anos sem uma corrupção, nenhum centavo desviado no governo federal. E está nas suas mãos. Então, nós temos uma mídia incitando você a voltar no Barrabás, no Lula. E eu digo para você, a sua escolha que vai determinar que país que você quer. Veja, eu quero falar com você uma coisa muito séria. O povo de Israel escolheu Barrabás, ele foi solto. E aí Jesus disse assim, olha, não sobrará pedra sobre pedra. Israel, naquele primeiro século, foi espalhado pelo mundo. A nação deixou de existir. O povo tinha na mão o poder de escolher. Você tem na mão o poder de escolher quem que vai governar e comandar o seu suado dinheiro dos impostos. Dinheiro não público, mas seu dinheiro. Você tem a responsabilidade de colocar Bolsonaro ou Lula.
que comprovadamente, porque os crimes que ele cometeu não foram eliminados. Estão sob júdice lá no STF, que depois a gente vai gravar um falando do STF. Vou aproveitar que eu tô aqui em Nova York, que não vão me prender, e vou fazer alguns comentários, talvez, fazer uma analogia aí sobre uns Alexandre, enfim, umas conversas dessas. Mas está na sua mão decidir. Eu quero que você não decida com o coração apenas, mas decida com a razão. Estude, leia. Será muito importante para os próximos 4 anos, 8, 16 anos para a nossa nação. Escolha aquilo que é certo e não o que dá certo. Ok? Que Deus abençoe. Sucesso. Grande abraço para você. Tchau.